Aê, pessoal, olha a gente aqui de novo, tá virando lugar comum isso aqui, hein? E do que viemos falar hoje? Regulação alostérica de carnitina palmitoil transferase 1. Lembra dela? Lembram? É uma enzima que fica na membrana interna da mitocôndria. Então, aqui só para a gente entender onde estamos, né? Aqui nós temos a circulação, aqui nós temos o citoplasma das células, tá certo? E aqui nós temos a matriz mitocondrial. E esta aqui seria a representação da nossa membrana mitocondrial. Do que eu estou querendo falar para vocês? Metabolismo catabólico dos ácidos graxos. Então, vamos colocar o ácido graxo aqui na circulação. Ácidos graxos, aqui estão os ácidos graxos. Lembram que eles são carreados pela albumina na circulação? Opa, albumina aqui, ó, albumina, configurando aquele primeiro momento de mobilização, né, dos ácidos graxos. E os ácidos graxos, eles são ativados aqui no nosso citoplasma, formando aquela molécula chamada acil-CoA, tá? Esse tipo de ligação aqui é só para mostrar que é uma ligação com energia, tá? E aí, nós temos o acil-CoA aqui no nosso citoplasma, e este acil-CoA, ele vai ser transferido através de uma proteína, de uma enzima transportadora, né? Então, ele vai fazer o transporte dessa molécula até a matriz mitocondrial. E o acil-CoA, quando chega aqui na nossa matriz mitocondrial, ele vai passar por um processo que vocês sabem chamado ciclo de Leiden ou beta-oxidação, e ele produz quem, pessoal? Lembram? Dependendo do número de carbonos aqui, ele vai produzir uma quantidade de acetil-CoA. Acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, e aí ele produz o que no ciclo de Krebs? CO2. E também lá no fígado, o que o nosso acetil produz? Corpos cetônicos. Lembram disso? Perfeito. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar sobre a regulação desta enzima. Como é que eu regulo esta enzima? Eu vou ter que contar com a ajuda de uma molécula que vocês ainda não ouviram falar, porque essa molécula ela faz parte da síntese de ácido graxo, não da degradação. Por enquanto, só estou falando da degradação. Mas vamos lá. Se eu aumento a concentração de acil aqui no meu citoplasma, eu imagino que para a célula eu vou determinar que ele seja degradado, né? Nesse processo aqui que a gente viu. Mas sabe o que é interessante? Quando eu aumento o acil-CoA aqui dentro do meu citoplasma, este acil, ele vai regular negativamente, ó, sinalzinho de menos, ele vai regular negativamente uma enzima chamada acetil-CoA carboxilase. Que enzima é essa? Não sabemos, professora. Realmente, vocês não sabem, porque vocês ainda não tiveram esta aula. Mas o que eu gostaria de informá-los é que esta enzima, ela vai pegar um acetil citoplasmático, acetil-CoA citoplasmático, que por N razões ele estará presente aqui no citoplasma das células, e vai produzir uma molécula chamada malonil-CoA. Sabe o que significa isso para a célula? Estado alimentado. Então, a alta concentração de malonil-CoA, ela te leva à síntese de gordura, síntese de ácidos graxos. Professora, mas eu estou quebrando ou estou sintetizando? Pois é, eu vou precisar das duas situações para te explicar o que está acontecendo. Lembra desta enzima? Acetil-CoA carboxilase, o excesso de acil no meu citoplasma inibe esta enzima, portanto, isso aqui não está acontecendo no processo de degradação. Legal, professor, isso não está acontecendo. E o que isso tem a ver com a regulação alostérica da CPT1? Tem a ver o seguinte: quando eu tenho muito malonil-CoA,
ele regula negativamente a carnitina palmitoiltransferase. Então, perceba, se a presença de malonil for reduzida, não tem essa regulação negativa, então favorece degradação. Se a presença de malonil for elevada, significa que muito acetil está produzindo malonil, a acetil-CoA carboxilase está trabalhando muito intensamente, excesso de malonil bloqueia aqui, e aí eu não tenho degradação, eu tenho síntese. É esta a regulação alostérica da carnitina palmitoiltransferase, ok? Existe uma outra situação que a gente vai falar mais pra frente, que o hormônio insulina ativa esta enzima. Não vou colocar agora para não confundir mais, tá, vocês? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é um processo chamado aqui, ó, de acil-CoA para acetil, chamado de beta-oxidação. E essa beta-oxidação vai ser regulada ou não vai ser regulada? Ah, olha que interessante. Ela pode ser regulada negativamente. Peraí, mas quem vai regular negativamente a beta-oxidação? O excesso de coenzimas reduzidas. Veja se faz sentido para vocês. Muitas coenzimas reduzidas regula negativamente a beta-oxidação. E por que será que eu teria muitas coenzimas reduzidas? Aí eu vou ter que contar aqui na minha mitocôndria com aquela via metabólica chamada cadeia transportadora de elétrons. Quando a cadeia de transportadora de elétrons está lenta, ela começa a acumular coenzimas reduzidas, tá? Então, a cadeia transportadora de elétrons produz o excesso de coenzimas reduzidas. Excesso de coenzimas reduzidas significa estado de alta energia na minha mitocôndria. Portanto, nada mais justo do que regular negativamente a via que mais produz ATP, que é a de oxidação dos ácidos graxos. Ok? E por que a CTE, cadeia transportadora de elétrons, estaria lenta? Em algum momento do meu metabolismo, pode ser que a relação ATP-ADP esteja elevada. Então, eu tenho excesso de energia, via de cadeia transportadora de elétrons diminui a ação, excesso de NAD/FAD começa a acumular aqui na mitocôndria, excesso de NAD/FAD inibe a beta-oxidação. Perfeita? É esse barulho que talvez vocês estejam ouvindo da minha cachorra, tá, gente? Então, pessoal, esta é a regulação da beta-oxidação, certinho? É o que nós temos aqui para depois reforçar no dia da síntese, tá? No dia da síntese, a gente vai reforçar essa parte, aí vocês vão entender por que o malonil também consegue inibir esta via, ok? Espero que vocês tenham entendido. Este é o momento aqui metabólico de regulação da CPT1. Eu gostaria de deixar a minha marca aqui de um tchauzinho para vocês, professora Kassab, tá certo? E é isso, pessoal, que a gente tem para hoje na regulação da degradação dos ácidos graxos. É isso aqui, beleza? Beijinhos para vocês e tchau!